Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler a última sessão desse capítulo. Evangelho de Mateus, capítulo 14. Nós leremos a partir do versículo 22 até o verso 36. Mateus 14, verso 22 ao 36. Diz assim a palavra de Deus: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. És Filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram salvos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina a mente do nosso coração nessa noite, a fim de podermos compreender as maravilhas do Teu Evangelho. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Jesus Cristo, irmãos, Ele é descrito no Evangelho de Mateus como sendo o Filho de Deus. Isso é claro a partir das próprias afirmativas desde o seu nascimento. Está nascendo aquele que veio salvar o mundo. E é interessante que o próprio Satanás, na tentação, disse: tu és o Filho de Deus, o Messias. Agora, eles passam a comprovar que ele é o Filho de Deus, por meio dos sinais e maravilhas que ele faz, por meio do poder que ele revela, por meio da força que ele tem, por meio da grandeza da sua obra. Essa narrativa, ela é muito próxima da narrativa em que Jesus acalma a tempestade. Diferente daquela, Jesus não acalma a tempestade, ele anda por sobre as ondas, ele anda na tempestade. E na primeira narrativa, Jesus é descrito como aquele que tem domínio sobre a natureza, sobre todas as coisas, porque ele criou todas as coisas e elas estão debaixo do domínio dele. Mas não apenas ele tem domínio sobre elas, como também ele é capaz de andar sobre elas, sem que aquilo afete ou traga algum prejuízo para a sua natureza, ou que seja destruído algo do seu ser. Ele tem domínio completo sobre todas as coisas que ele criou.
O texto, ele vem de uma narrativa que passa de uma tensão de fome em que os discípulos estavam vivendo para um momento de grande fartura, que é o encerramento da sessão anterior. Então, eles não apenas comeram, como eles se fartaram e sobrou alimento. Agora, esses discípulos Jesus manda que eles saiam. Veja que o texto diz, logo a seguir, verso 22, não é? Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. E passar adiante dele para o outro lado. Ora, Jesus aqui não estava querendo se livrar dos seus discípulos. O que Jesus estava querendo era ter um momento a sós para orar. Veja que me parece tão claro isso, que na própria sequência do versículo ele diz, enquanto ele despedia as multidões, não é? Verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Então, as especulações são as mais variadas. Por que ele quis se livrar dos discípulos? Mas nenhuma delas se encaixa ao que o texto diz. O texto é claro. O objetivo que Jesus pediu para que eles saíssem, ele queria ficar só para orar. E são muitas as narrativas no Evangelho que descreve Jesus Cristo orando na sua solidão. Isso é algo extraordinário, porque se o Filho de Deus, o Salvador do mundo, orava, ele não poderia formar discípulos que não fizessem o mesmo que ele, que fossem homens de oração, que amassem a oração, buscassem ao Senhor em oração. Mas existe nesse instante uma relação distinta entre a oração de Cristo que passa a acontecer. Enquanto ele está orando, eles estão no meio do mar, sendo assaltados por ondas a ponto de naufragar. O que Jesus está fazendo orando enquanto nós estamos aqui sofrendo? O que Jesus está fazendo na sua solidão enquanto nós estamos aqui nesse barco a ponto de naufragar? Essa imagem é bela, porque ela aponta para uma das maiores características da obra do Messias, o sumo sacerdote. Ele vive a interceder pelo seu povo. Irmãos, é claro que Jesus Cristo, nós acabamos de ler em João, capítulo 18, não é? O momento em que Pedro nega a Cristo, é descrito ali em João 18, na leitura devocional que tivemos há pouco instante. Mas antes de Pedro negar a Cristo, Jesus havia dito a Pedro que Satanás procurava peneirar a vida dele, mas ele já havia orado por ele. Ele já havia intercedido por ele. E ele não iria sucumbir. Aqui nós não estamos falando de uma oração que é apenas um desejo humano. Nós estamos falando de alguém que está pedindo aquilo que o Pai lhe deu. Lembre-se das palavras do próprio Cristo, João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. E antes, logo após a pedra ter sido afastada, ele ora e diz: Pai, obrigado, porque tu sempre me ouves. Tudo o que eu te peço, o Senhor me dá. Então ali não era simplesmente uma oração de alguém que estava em desespero, mas a oração era por ele sim, mas também orava pela igreja, orava pelos discípulos, orava por todos nós, a ponto de o próprio Evangelho de João, capítulo 17, o 18 de João, Pedro nega e foi socorrido pela graça de Deus no grande pecado que ele cometeu. Mas no 17, na oração sacerdotal,
do verso de 1 a 5, ele ora por ele. De 6 até o verso 9, mais ou menos, ele ora pelos seus discípulos. E 9 em diante, ele ora pela igreja. Eu não peço apenas por estes, mas por aqueles que ainda crerão no teu nome. Eu não peço apenas por estes, mas por aqueles que ainda crerão no teu nome. E ali, Jesus Cristo, na solidão, estava orando pelos seus discípulos. Certos disso, porque isso se manifesta pela grande maravilha dessa imagem que acontece agora no Cristo. Verso 23 em diante, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco, veja bem, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra. A muitos estádios da terra. Isso aqui, irmãos, eles estavam em torno, mais ou menos, eles estavam, pela quilometragem, eles estavam em alto mar. Eles já tinham passado da costa. Eles já estavam em alto mar. Daí eles estarem vivendo a angústia das ondas e da tempestade que vinha sobre eles. Mas ainda diz o texto, estavam alguns estádios da terra açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. E isso é importante, o vento não era a favor, eles como que perdidos, o vento batia contrário, e vento contrário, irmãos, leva a naufrágio. Porque o vento lhe conduz. Mas é verdade que para que nós possamos crescer na fé, a Bíblia quase que descreve a gente como, vocês crianças conhecem muito bem, né? Lá no Pará a gente chama de papagaio, chamam de pipa, rabiola, tanto nome que se dá aí no Nordeste, no interior, que você... Ele não sobe se o vento não der contrário. Se o vento for a favor, ela vai cair. O vento contrário, ele afunda navio, mas ele eleva almas. A tribulação, o sofrimento, a dificuldade, a crise, a dor, a perda na vida de um homem que teme a Deus, ela é um vento contrário que eleva o homem, que aproxima o homem de Deus, ao invés de levá-lo para o fundo, ao invés de levá-lo para o fundo. O vento contrário, diz o que termina o verso 24 e verso 25, diz: na quarta vigília da noite. Veja só, a vigília é dividida em 4 vigílias. Sabe que hora era? De 3 a 6 da manhã. A quarta vigília era o horário entre 3 e 6 da manhã. Exatamente o período que eles estavam aqui, nessa quarta vigília, estavam longe da terra, longe da costa, em alto mar, madrugada, a oração de Jesus. Jesus vem andando por sobre as águas até eles. Ora, irmãos, essa é a imagem do nosso Redentor que ora pela igreja e pelo seu povo. Ele alcança o seu povo. O seu povo não está em solidão, independentemente da situação que ele se encontra. Em alto mar, a quem clamar, o que fazer, não estamos vendo trevas ao nosso lado, e de repente, de longe, que imagem assustadora, um homem andando sobre as águas.
as ondas querendo destruí-los, e um homem andando sobre as águas. É um fantasma. Ele é um fantasma. Não pode ser alguém real. O Senhor dos céus, o Senhor da glória, que vem exatamente ao socorro do seu povo, andando sobre as águas. A oração de Jesus tem braços e pernas. A oração de Jesus é efetiva. Ele está lá com o seu povo. Ele vem ao encontro do seu povo. E quando ele chama, quando Pedro, e é interessante, Pedro, sempre Pedro. Pedro tem um temperamento muito intrigante mesmo. Pedro logo diz abertamente, depois de ouvir o que Cristo disse, veja as palavras de Cristo, depois que eles disseram, é um fantasma, e tomados de medo começaram a gritar, verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham de bom ânimo, sou eu, não temais. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui, irmãos, essa é uma expressão, tem de ânimo, tem de bom ânimo, é expressão que o próprio Cristo vai usar quando ele está prestes a morrer, quando a tristeza vai abater o coração dos discípulos por causa da ausência dele. Tem de bom ânimo, firme, não temas, não temais, o texto diz, sou eu. Ora, eles pensaram, é um fantasma de não sou eu, o Salvador, o Redentor, eu estou aqui com vocês. Mas Pedro, ainda meio que duvidando, não é? William Hendricks vai dizer que não vê dúvida nessa frase, mas sem dúvida nenhuma, me parece que aqui nós estamos diante de um conceito de dúvida, porque na sequência do texto o próprio Senhor vai dizer isso. Vai dizer que, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Versículo 31. Ele vai tentar, William Hendricks vai tentar dizer que a dúvida é com respeito ao momento que ele sai do barco, não quando ele pergunta se é ele mesmo. Mas a cena é uma só. Provavelmente Pedro estava aqui com o coração cheio de dúvida. Respondeu-lhe Pedro, se és tu, Senhor. E aqui esse se, também há um aspecto importante dizendo, não é pelo se que há dúvida, porque a melhor tradução aqui não é se, seria sendo tu mesmo, sendo aquilo que tu estás dizendo que és. Manda-me ter contigo, ou sobre as águas. Aqui Pedro, de fato, não está querendo se aparecer aos discípulos, dizendo, eu vou tomar preeminência na frente dele. Não. Ou então, eu sou o homem mais importante dos apóstolos aqui, então eu vou dar o primeiro passo nesse sentido. Em hipótese alguma. Pedro aqui demonstra exatamente a sua fé. E veja que é característica de Pedro. Lá em João também, quando Jesus estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro disse, Senhor, tu lavas os meus pés e eu deveria lavar os teus. E Jesus disse, Pedro, a quem eu não lavar não tem parte comigo. E ele exageradamente diz, então me lava todo, Senhor. Então me lava todo mais uma vez. Jesus disse, Pedro, aqui eu já lavei, não precisa ser lavado de novo. Foi só uma única vez. As ações de Pedro são sempre, essa espontaneidade, essa maneira dele espontaneamente agir, revela essas falas dele que são intrigantes.
se és tu mesmo, Senhor, me deixa aí a teu encontro. Ele sabia que só Deus tinha poder de fazê-lo andar por sobre as águas. Ele sabia que nenhum outro poderia fazê-lo. Se ele, sendo Deus, fazia, os seus discípulos poderiam fazê-lo, se ele ordenasse, se essa fosse a vontade dele. Ele não duvidou quanto a isso, isso é um fato. Mas ele duvidou quando Jesus disse: sou eu. Sou eu. Naquele dado momento, Jesus, então, sem vacilar, disse: vem, desce. Versículo 39, versículo 30, o verso 29 e 30. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. E aqui o texto diz que ele andou por sobre as águas. E ele ia para onde? Naquela água. Qual o lugar que ele ia? Ele tinha um budismo, ele estava andando na água para onde? Ele estava vindo na direção de Cristo. Ele andou na direção de Cristo. Porque ele não estava passeando em mar aberto, andando. Ele estava, Jesus manda ele vir à sua direção, em sua direção. Venha. E ele então sai, desce e começa a andar na direção de Cristo. O que acontece, irmão, nessa caminhada? O texto no verso 30, e veja que a expressão que ele usa é reparando, prestando atenção, olhando para, porém, na força do vento, teve medo. Aqui duas coisas extraordinárias. Ele já estava andando sobre o mar, sobre as águas, indo na direção de Cristo. O vento, você imagina, em alto mar, ondas altíssimas, vento fortíssimo, e ele ali exatamente andando no mar, teve medo. Por quê? Começou a reparar no vento, começou a se preocupar com a tempestade e tirou os olhos de Jesus Cristo. Perdeu o olhar em Cristo. O que acontece? Diz o texto: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E aqui Pedro não tinha dúvida diante de quem ele estava. Salva-me, Senhor. Se és tu mesmo, me faz andar sobre as águas. E ele faz, Jesus manda, e ele faz exatamente isso. No momento em que ele perde o foco de Cristo, ele começa a submergir. Ora, irmãos, não é exatamente assim na nossa caminhada, não é exatamente assim na nossa história. Não é exatamente essa história de Pedro particular, lá na frente, quando ele nega Cristo, quando ele aparentemente vai sucumbir, quando ele nega Cristo diante dos homens, e que o Senhor o socorre e teve misericórdia dele. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. Exatamente isso que acontece.
quando nós tiramos os olhos de Deus e da obra dele e fitamos os nossos olhos nas circunstâncias, nós vamos naufragar. Se essa não fosse a intenção do evangelista Mateus aqui, penso que ele não usaria a linguagem que ele usa aqui, reparando, veja, prestando, fitando os olhos, olhando para o lado, começou a sucumbir. Não faltou poder em Cristo. Não era o poder de Cristo que estava em xeque ali. Era exatamente o olhar de Deus. Exatamente o olhar de Deus. O Senhor nos chama continuamente a sairmos e andarmos na direção dele. E nós somos chamados por ele. Mas nós não podemos tirar os olhos dele. A Bíblia, ela não poucas vezes nos chama a fazer exatamente assim. Olhando para o autor e consumador da nossa fé. Tendo os nossos olhos fitos nele. É como um atleta que olha para o alvo, para onde ele está indo. Para o seu objetivo, aonde ele quer chegar. E se as coisas desse mundo, e aqui no caso específico, não é? A tempestade eu começo a temer mais a tempestade do que ao Rei da Glória, eu vou sucumbir. Se eu tiro os meus olhos dele e passo a olhar para as coisas do meu lado, eu vou sucumbir. Eu vou afundar. Mas não foi exatamente isso na própria parábola do semeador? E o Senhor fala acerca daqueles que perderam, que não foram salvos, aparentemente eram salvos, mas não eram. E a razão era porque vieram os sofrimentos e as aflições desse mundo, e aí rapidamente cessou a sua alegria. Na perspectiva, veja como Paulo então enfrentava o sofrimento. Ele dizia abertamente: as coisas que estão no futuro, que nos aguardam no futuro, elas são infinitamente superiores ao sofrimento da época presente. Não se comparam. O sofrimento do presente é nada em relação à glória que eu vou ter no futuro. Veja, a perspectiva para onde eu estou indo, ela muda a minha realidade presente. O que eu estou fazendo aqui? Para onde eu vou? Onde eu estou caminhando? Quem eu estou vendo? Me faz olhar para as circunstâncias da vida e confiar no Senhor, firmemente confiar no Senhor. Ter segurança nele, completamente. Mas graças a Deus, em Cristo, quando nós, como Pedro, por algum instante tiramos os olhos dele, nós podemos sucumbir. Mas como Pedro, se nós fizermos o que Pedro fez, ouça as palavras de Pedro. Versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Salva-me. Eu estou morrendo. Mas o impressionante, irmãos, é que esse Jesus, que teria muitos meios para poder salvar Pedro, poderia vir longe e falar: Pedro, levanta. Ele levantar dentro das águas, dentro da água. Qual o problema? Nenhum problema. O poder dele seria manifestado. Ele poderia fazer com que as pessoas ali lançassem uma corda e puxassem ele. Não tem problema nenhum, era um meio ordinário também. Mas veja o que Cristo faz.
se aproxima de Pedro. Veja o texto. Diz, prontamente Jesus estendendo a mão. E aqui a imagem é essa. Ele estende a mão. E ele disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que duvidaste? Homem de pequena fé. E a fé aqui, irmãos, ela necessariamente ela é uma fé que precisa crescer no coração do crente salvo, que é a confiança no poder dele. Porque ele duvidou primeiro que era Cristo quando ele disse, ele precisava que ele andasse sobre o mar para que ele entendesse que era Cristo. Nas palavras de Cristo, ouvindo a voz do Redentor, era para ele entender: tu és de fato o Senhor, entre no barco conosco. Mas ele foi reconhecer Cristo exatamente no momento que ele está afundando. Salva, Senhor. Mas que bênção, irmãos, que o Senhor estendeu a mão para salvar. Não deixou afogar. Não deixou morrer. A oração de Cristo, ela é efetiva, porque ela está fundamentada na obra. Nenhum dos que tu me deste se perdeu, a não ser o filho da perdição. Nenhum se perdeu. Eu não oro pelo mundo, eu oro pelos que tu me deste, os que são meus. A oração de Cristo, a intercessão de Cristo, ela é fundamentada naquilo que Ele fez por nós. Ele salva Pedro, Ele redime Pedro, e Ele conduz Pedro até o fim da sua vida, mesmo quando Pedro vacila numa história como essa, ou quando ele nega o seu nome no fim, quando ele morre e é sepultado. Jesus teve misericórdia dele. Pedro aqui, exatamente essa narrativa aponta para esse padrão que vai acontecer no fim da vida dele. Aqueles por quem eu oro não vão se perder. Ninguém vai se perder. Pedro era um homem de pequena fé. Pequena fé. Que duvidou que era o Senhor. E quantas vezes, irmãos, nós questionamos a presença de Deus no nosso meio, no meio das nossas dificuldades? Quantas vezes nós não conseguimos olhar para o Senhor e reconhecer que Ele está no nosso meio, mesmo quando as tempestades e o vento parece que vai nos afogar? Cremos que o Senhor não cremos que o Senhor está conosco, ou imaginamos que Ele abandonou o seu povo. Nós não cremos que o que Ele fez pela igreja, o que Ele fez por mim, é o fundamento da sua intercessão por mim até hoje, a razão pela qual eu não vou ser como aqueles que ficam no meio do caminho
eu vou chegar até o fim, porque Ele me sustém até o fim. E que mesmo quando eu duvidar, por sua infinita misericórdia e graça, e eu clamar por socorro, Ele vai estender sua mão, Ele vai me tirar da morte, vai me dar esperança, Ele vai encher minha alma de alegria. Com aqueles com quem Ele de fato intercede, por quem Ele de fato intercede, nenhum desses se perdeu. Pedro não sucumbiu, porque ele veio morrer por Pedro e pela igreja, e ora incessantemente por Deus. Incessantemente por Deus. A narrativa, ela vai encerrar essa primeira sessão dizendo: subindo ambos para o barco, cessou o vento. E aqui, veja, o fato do vento parar não é atribuído a Deus ordenar, porque a intenção da narrativa aqui não é a intenção anterior, que era mostrar que ele tinha domínio sobre o vento. Aqui era mostrar que ele tem domínio sobre a tempestade, mesmo quando ela não cessa, ele tem domínio sobre ela. Ela não vai destruir aqueles que são seus, os seus não vão sucumbir, ele tem domínio sobre todas as coisas. Isto é, não existe crise, não existe sofrimento, não existe perda, não existe angústia que você possa dizer que o Senhor não tem domínio sobre ela, que Ele perdeu o controle sobre ela, que Ele não tem exatamente o princípio do governo sobre todas essas coisas. Você não pode jamais afirmar. Ele entra no barco e o vento cessa, a tempestade cessa. Porque a tempestade tinha apenas uma finalidade: levantar Pedro, assim como o vento levanta a pipa. A intenção desse vento era levantar Pedro, era elevar Pedro. Aquele vento tinha a intenção de... O vento podia afundar o barco, mas ele tinha uma função: tirar Pedro de dentro da água, elevar a vida de Pedro. Essa é a intenção da revelação enviada por Deus ao seu povo: transformá-los, aumentar a fé, a confiança, a esperança, crer no Senhor, confiar no poder dEle completamente. E não poderia encerrar de outra forma essa primeira sessão. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Verdadeiramente és filho de Deus. Ele não acalma a tempestade, ele anda por cima dela. Ele tira Pedro de dentro da água, ele salva. Ele entra no barco, a tempestade cessa. Porque ele é o Filho de Deus. Por que ele é o Filho de Deus? Que aqueles que estavam no barco afirmaram. Veja aqui, o texto diz: eles adoraram. Né? E aqui a imagem: eles vão se prostrar diante dele, reverenciá-lo. Porque essa é a intenção. Não apenas mostrar que ele pode andar por sobre as águas, mas mostrar quem ele é. E você vai saber quem ele é
quando Ele socorre você no meio da tribulação. Tu és o Filho de Deus. Nenhuma tribulação, nenhuma tempestade, nenhum sofrimento pode se comparar à pior de todas as tribulações que o homem natural já viveu ou vive nessa terra, que é o pecado e seu estado de morte estabelecido pela consequência do pecado. Todos nós nascemos nesse mundo, a nossa tendência é um dia morrermos, faz parte de todo o processo. E nós vamos afundar nesse processo. Jesus Cristo veio, e aqui a imagem dele é perfeita, ele se inclinou, ele estendeu a mão para exatamente tirar da sepultura, como ele diz exatamente para Lázaro, no momento antes da ressurreição de Lázaro, ele diz para os que estavam vendo e ouvindo: isso vai acontecer para que vocês creiam na verdade. Aquele que crê no meu nome, ainda que morra, viverá. Terá a vida eterna. A morte não mais terá domínio sobre ele. O poder de tirar o homem não apenas de um naufrágio, mas da pior sepultura, a morte eterna. Ele arranca o homem desse lugar. Ele estende a sua mão e tira o homem desse lugar. De modo poderoso, ele estende a sua mão. E agora, a morte, ela pode me alcançar, mas eu tenho a vida eterna. Eu não temo, porque, como diz o apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi tragada pela vitória. O meu Senhor ressuscitou dentre os mortos e a morte já não tem domínio sobre mim. Eu fui tirado da maior profundeza que alguém podia se encontrar. Uma vez tirado dessa profundeza, nós navegamos em alto mar, em direção à terra prometida. Há um lugar que nós vamos parar. Usando ainda essa imagem de um navio, o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 7, de modo extraordinário, descreve a obra da salvação como uma âncora, que é lançada de dentro do navio. E diz o autor da carta aos Hebreus que essa âncora é lançada de tal maneira que ela adentra além do véu. Ele está usando a linguagem de dentro. O lugar dos gentios, o santo lugar e o santo dos santos, onde só Deus habita, um véu separado. E ele diz que essa âncora, ela é lançada e ela vai além do véu. E ela crava dentro do véu, dentro do Santo dos Santos. E ali está a minha segurança. Então, veja a imagem. Nós estamos aqui dentro desse navio, sustentados por essa âncora. E esse navio tem momento que parece que vai sucumbir. Mas a minha certeza, a minha âncora adentrou o véu, além do véu, e o navio não vai naufragar. Nós vamos chegar até o porto final. Não vamos sucumbir. Nós não somos como aqueles que ficam no meio do caminho. A nossa âncora é Cristo.
Isso deveria fortalecer a nossa fé. Precisa fortalecer a nossa fé. Nos dias da sua tribulação, medite nessas verdades, porque só ela pode dar conforto a você. Mas a você que ainda não conhece a Cristo, que está no pior de todos os naufrágios, segure-se na âncora que adentrou a lei. Creia no nome do Senhor, e Ele é poderoso para lhe tirar da morte para a vida. Senhor Jesus Cristo, de um modo muito claro, é o Filho de Deus, que veio salvar o seu povo de todo pecado e toda iniquidade. A última sessão, rapidamente, verso 34 a 36, apenas encerra dizendo: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Veja, aqui eles já tinham passado essa tribulação, chegaram do outro lado, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Pela impessoalidade do texto, o que ele está fazendo aqui é a mesma verdade que ele disse anteriormente. A ênfase não é na fé dos que tocaram, mas naquele que tem poder de curar apenas por tocar. Ele toca em Pedro e tira. A ele é aquele que tem poder. Se você tocar, se ele estender a mão para você, você fica são. Você fica curado. Você levanta da morte para a vida. Creia no Senhor. Confie. Ele é poderoso para lhe tirar de qualquer tribulação, principalmente da morte, caso você não conheça a Ele como seu Salvador.